que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então, assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer a carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize ao Espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e vieram e puseram-se em pé um exército grande e extremo. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. Eu porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e vós sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros, e toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros, e ajunta um ao outro, para que se una e se torne um só na tua mão. E quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo: não nos declararás o que significam tais coisas, tu lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e as das tribos de Israel,
suas companheiras, e as juntarei à vara de Judá, e farei dela uma só vara, e eles se farão um só na minha mão. E os pedaços de madeira sobre que houveres escrito estarão na tua mão perante os olhos deles. Amém? Glória a Deus. Amados, que o Eterno nos dê a graça e abra para nós as portas da palavra, da sua revelação divina, e que todos que entraram nesse recinto esta noite possam entender a voz do Senhor. Eu fiz questão de ler o texto inteiro, mais uma vez justificando que nós que pregamos não podemos nos preocupar em pregar só para quem é crente, para quem conhece as Escrituras, que eu poderia ler o primeiro verso e todos os crentes que leem a Bíblia conhecem o texto inteiro, mas a gente deve se lembrar que nem todo mundo tem a prática de ler os textos sagrados, não conhece as histórias, e a gente prega e a pessoa fica boiando o culto inteiro. E nós não queremos que ninguém fique boiando aqui. Nós queremos que todo mundo possa mergulhar nas águas do Espírito e possam entender o que Deus está falando com todos nós que entramos nesta casa esta noite. Amém? É tu, Dedezinho? Deixa o Dedezinho. Deixa ele está se vendo lá na câmera. Olha, deixa o Dedezinho, olha para mim, tá? Deixa o Dedezinho quietinho no lugar dele. Amém, Dedé? Queridos, o texto que nós acabamos de ler é um texto que mostra como se encontrava o povo, a nação de Israel. O povo havia se distanciado de Deus. O povo deixou de sacrificar e obedecer os estatutos do Senhor. O povo começou a dar ouvidos a outros deuses, a servir deuses estranhos. O povo havia morrido espiritualmente. A comunhão com Deus já não era mais a mesma. E nós sabemos que longe de Deus nós morremos. Então o texto está relatando, como ele mesmo explica, como se encontra ou se encontrava a nação de Israel, morta espiritualmente. E não só espiritualmente, mas o texto também nos mostra como Israel está como nação. A Bíblia vai mostrar que depois da morte de Salomão, isso está registrado em 1 Reis, capítulo de número 12, vai mostrar que depois da morte de Salomão, o povo se dividiu. Israel já não é mais uma coisa só. Israel está dividida. Israel agora se dividiu em duas tribos. E o Senhor não quer Israel dividida em duas tribos. O Senhor quer enxergar Israel como uma coisa só. Como nação, eles não têm paradeiro, eles não têm uma terra. Como o povo de Deus, eles não são mais um. Depois da morte de Salomão, eles se dividiram e foi chamado de dois reinos, como nós que lemos a história da Bíblia, a história de Israel, sabemos. Então ela se divide em dois reinos depois da morte de Salomão. E o primeiro reino é chamado de reino de Judá, e o outro reino, o reino de Israel, em algumas vezes chamado de Efraim. Então ele se divide. O texto profético está mostrando como está Israel espiritual e Israel como nação, Israel como povo. Espiritualmente o texto mostra que Israel está morto. Israel não tem esperança, nem espiritualmente, nem esperança de ser uma nação, esperança de ser um povo forte, esperança de ter a sua própria terra.
Esperança de conquistar uma terra que é prometida e está na mão dos seus adversários, nas mãos do seu inimigo. O texto nos mostra que Israel está completamente acomodada na posição em que ela se encontra. E a posição que ela se encontra é de morte. Aí Deus pega o profeta e leva ele em uma visão espiritual. Perceba que o texto vai dizer que a mão do Senhor veio sobre o profeta e pegou esse profeta em espírito e pôs ele no meio de um vale. Este vale é um buraco, vale entre uma montanha e outra, aquele rego, aquele meio é chamado de vale. Podemos entender que este vale é um poço, um buraco. Existem lugares mais altos, mas Israel está prostrado em um vale. Quem está de cima vê quando o inimigo vem e consegue se defender, mas quem está no vale é surpreendido. Geralmente os exércitos têm seus quartéis ou o seu povo estabelecido em lugares altos. As suas fortalezas são construídas em lugares altos, em montes. São erguidos mesmo em montes muralha, como é Jerusalém. Jerusalém a gente precisa subir para chegar, porque Jerusalém está acima de montanhas. Então, esse lugar alto de estratégia mostra quem chega lá embaixo. O inimigo vem e você se prepara, porque você consegue ver. Mas Israel está num vale. Israel não está mais num patamar de altura. A nação de Israel está agora dividida com a morte espiritual, sem esperança alguma, sem reação. Então o profeta é colocado no meio daquele vale. E a visão que o profeta enxerga é que esse vale está cheio. Esse vale está lotado de esqueletos, de caveiras, separadas, bagunçadas, cabeça, crânio, os ossos, que eu não vou me recordar aqui o nome de todos eles, misturados. Montanhas de ossos nesse vale, espalhado neste grande vale inteiro. E Deus então faz uma pergunta para o profeta, que é profeta, mas está vivendo essa realidade na nação de Israel. Ele é profeta, ele está vendo que Israel está dividido. Ele é profeta, está vendo que Israel está morto espiritualmente, longe de Deus. Aí Deus faz uma pergunta no texto para o profeta e diz assim: ô profeta, tu acredita que esses ossos podem ter vida? Podem voltar a ter vida? Deus está de alguma forma estimulando a perspectiva, a esperança deste profeta. Profeta significa aquele que fala a palavra de Deus, aquele que é transmissor da palavra de Deus, aquele que transmite a palavra de Deus. Profeta é porta-voz de Deus. Então, esta voz profética é a própria voz de Deus ecoando. Deus usa o profeta e a voz do profeta é como se fosse o eco da voz de Deus. Então Deus, quando quer falar com o povo, Ele usa um profeta, e esse profeta é o eco da voz de Deus. Mas a primeira pessoa que precisa ser motivada primeiro é o profeta. O profeta também está no meio dessa realidade, e Deus diz para ele: olha, você acredita que esses ossos, que não estão apenas mortos, que não é um esqueleto de 3 anos, que como a gente costuma recolher os ossos dos nossos mortos, porque já não tem carne com 3 anos, é um osso considerado fresco ainda. Esses ossos estão sequíssimos, dizendo, estão assim há muito tempo. Deus está dizendo para o profeta: a nação de Israel está nesse estado de morte, nesse estado de letargia, que é um sono semelhante à morte, porém não está morto, como tem os ursos quando estão hibernando no inverno. Ficam dormindo como mortos. Você pode bater na cara do urso que ele não levanta. Porque o sono é muito intenso. Israel se encontra nesta posição de morte, sem reação, sem esperança, sem perspectiva. E aí, dentro de uma visão profética, nós entramos. Esse Israel aqui não significa só a nação de Israel.
Mas dentro de uma visão profética, nós nos introduzimos dentro desse texto. E ele perfeitamente é transliterado para os nossos dias. E perfeitamente como serviu para mostrar como estava Israel, serve perfeitamente para mostrar como pode estar a nossa vida nos dias de hoje. Como pode estar a igreja de Cristo nos dias de hoje, porque pela fé e por Cristo, nós somos também o Israel de Deus, o povo de Deus. Então Deus está mostrando para o profeta o panorama de como está o povo. E hoje Deus, quem sabe, trouxe esta palavra, com esta voz profética, que quem sabe ecoa agora nos teus ouvidos através da minha vida. Quem sabe Deus te trouxe aqui para te levar a uma reflexão de como está a minha vida e como está a tua vida. Quem sabe Deus nos trouxe aqui esta noite para usar de uma voz profética, para ecoar dentro da nossa alma, dentro do nosso interior. Você vai continuar desse jeito, ou você ainda tem esperança que, dando ouvido à voz de Deus, alguma coisa pode e vai acontecer neste vale que você se encontra? Aleluia. Então, o primeiro que precisava ser estimulado era aquele que portava a responsabilidade de ser o eco da voz de Deus, o porta-voz de Deus, aquele que transmitiria para o povo o recado de Deus. E Deus fala para o profeta: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, o profeta responde ao Senhor: Senhor Jeová, tu sabes, eu não sei. Por que ele não sabe? Porque ele já não tem mais esperança. Por que ele não sabe? Porque ele já não sabe se vale a pena. Por que ele não sabe? Porque ele vê impossibilidades. Por que ele não sabe? Porque ele sabe que aquele estado já perdura durante muito tempo. Quem sabe você entrou aqui hoje e a situação que você vive de vale, de morte espiritual, tem durado durante muito tempo. Quem sabe essa situação tem se demorado tanto que você perdeu o estímulo, você perdeu a esperança, você perdeu a fé. Mas Deus te trouxe aqui hoje, quem sabe, para te provocar um confronto e te dizer assim: você acredita ainda que o tempo que essa situação se arrastou pode ser revertido pelo poder de uma palavra? Pelo poder de uma palavra que não vem de boca humana, mas que vem da boca do próprio Deus. Você acredita que Deus pode reverter situações que a olhos humanos, a clínica humana não tem mais como reverter? Deus, quem sabe, hoje está te provocando a entrar numa dimensão que você nunca entrou, a olhar por um ângulo de visão que você nunca viu antes, nunca teve a oportunidade. Quem sabe Deus entrou nesta casa hoje e cruzou no teu caminho para te levar a uma reflexão que pode mudar, sim, que há poder nas palavras do Senhor. Tu sabes. Então me disse: profetiza. Porque profeta de boca calada não é profeta. Profeta só é profeta quando ele fala em nome de Deus. Profeta calado é mais um. Sabe o que Deus estava querendo mostrar para o profeta? Neste vale, se tu não servir para ser o interlocutor da minha voz, você é mais um. Porque ele está no meio do vale. E qual é a diferença para um profeta calado no meio de um vale morto? Nenhuma. Então Deus desafia o profeta a abrir a boca
e dizer: tome posição. Abre a tua boca, porque através da voz profética, alguma coisa vai acontecer. E eu não estou te pedindo. O profeta vai dizer que Deus deu uma ordem. Porque enquanto não recebemos uma ordem, não saímos da posição que nos encontramos. Hoje eu venho da parte de Deus como voz profética liberar uma palavra de ordem para a tua vida. Chegou o momento desse vale ouvir o eco da voz de quem ainda tem esperança. Eu não posso, mas Deus pode. Eu não faço, mas Deus tem poder para fazer. Eu não tenho esperança, mas a voz de Deus tem poder para trazer vida. Então Deus dá uma ordem. Profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. O que nós aprendemos aqui? Deus nos direcionando a liberar palavras em cima da situação em que os nossos olhos estão vendo. O que os nossos olhos estão vendo? Uma situação irreversível. Diga para essa situação, eu não sei qual é, você vai chamar ela pelo nome. O que Ezequiel está vendo? Ossos. Então fale com os ossos. Ninguém em estado perfeito vai falar com osso. Mas quem recebeu uma ordem da parte de Deus não vai olhar para a circunstância, vai olhar para o problema, identificá-lo e vai liberar uma palavra direcionada. É com você que eu estou dizendo. Situação que eu me encontro, situação que me fez me estabilizar, situação que criou para mim uma zona de conforto desconfortável. Você vai dirigir a palavra para a situação. Deixa eu tirar aqui a camisa, porque é velho, com pressão alta, falando alto, com problema de coluna, grita e fica tonto. Você pensa que é fácil estar aqui? Você não consegue ver, mas aqui no mundo espiritual está uma batalha terrível para mim não falar e você não ouvir a verdade. Mas eu vou falar ainda que seja com ossos. Eu vou falar ainda com aqueles que não querem me ouvir. Eu vou falar ainda com aqueles que entraram aqui com o coração fechado, dizendo: eu não vou ceder. Eu vou falar contigo, em nome de Jesus. Assim diz o Senhor Jeová. Quem? O Senhor Jeová. Não é Baal, não é fulano nem Beltrano. Quem me deu uma ordem para liberar sobre a tua vida foi o Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, a essa circunstância, a essa situação irreversível, a esta posição de prostração que você se encontra. Assim diz o Senhor Jeová isto: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Deus está dizendo para esta morte espiritual que te cercou e você se deixou levar. Você se prostrou nesta posição de morto. Morto é aquele que não reage. Você vira ele para cá e para lá, ele é como um fantoche. Ele já não tem mais reação. Ele já não respira. Ele já não responde. Ele já não contra-ataca. Ele está entregue. O Senhor está dizendo: eu vou entrar nesta situação e eu vou trazer vida ao que morreu.
Entenda isso como uma ameaça do eterno. Eu resolvi entrar e descer neste vale. Oh, glória a Jesus Cristo de Nazaré. Eu resolvi trazer vida. Eu resolvi chegar aonde não havia mais esperança. E eu quero ameaçar a morte. Eu vou entrar com vida. E porei nervos sobre vós, restituindo, E farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estabelecerei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vi essa situação, dê ouvidos à voz profética, deixa ela ecoar até os teus ossos, que estão nessa posição de prostração. Você já entregou os pontos. Estou falando com pessoas aqui que entregou os pontos. Eu estou falando com pessoas aqui que olhou para a sua vida e disse, não tem mais jeito, não tem mais vida, não tem como reverter, não tem mais volta. Eu tenho uma palavra profética da parte de Deus para te entregar esta noite. Deus está nos prometendo hoje por voz profética que Ele vai reestabelecer tudo aquilo que se desfez, tudo aquilo que apodreceu, tudo aquilo que não existe mais. Ele está dizendo, eu vou fazer retornar à existência aquilo que não existe mais.